Existe em você um milagre. Existe em você, em nós, uma vocação. Existe em todos nós a liberdade da mudança. Por isso aprecie suas mãos, seus olhos, sua fala. Aprecie a ti e ao teu próximo. Partilha teu sorriso. Partilha o melhor que há em ti. Seja em ti o reflexo daquilo que você fala. Não lamente. Agradeça e comemore. Seja amor e receba amor de Deus. Venho trazer em minha humilde fala uma pequena sinopse do livro O Grande Conflito. E por que recomendar a ler O Grande Conflito? Independente da sua religião, ele muito te ajudará a vencer os teus conflitos íntimos. Nesta obra instigante e envolvente, você descobrirá o que torna alguém vencedor ou perdedor, no intenso conflito no qual todos estamos envolvidos. Esse conhecimento proporcionará paz interior e força moral para você avançar na trajetória da vida sem medo do futuro. Esse livro, escrito por Ellen White, fala sobre o livro Grande Conflito. Grande conflito é a visão entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, desde o início até o fim. Porque quando assim Ellen White o recebeu, 2 dias mais tarde, o grande adversário, que é Satanás, tentou de lhe tirar a vida para que ela não pudesse apresentar aos outros o que lhe fora revelado. E quais são as 3 causas mais comuns dos conflitos? Uma delas, a comunicação deficiente. Ineficácia da comunicação é uma das principais causas do conflito no local de trabalho. Falta de informação, falta de recursos, diferença de personalidades, relações interpessoais, diferentes valores e concorrências se acrescenta nesse mundo que nos envolve dos conflitos íntimos. Qual é o conflito de um livro, então? Nas obras de narrativa literária, o conflito é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. Tradicionalmente, o conflito é um elemento literário importante da estrutura narrativa ou dramática, que cria desafios em uma história, adicionando à mesma incerteza e se a meta será alcançada. Quais são os principais conflitos da narrativa nesse livro? Os tipos de conflito na literatura são conflito de personagem contra personagem, conflito de personagem contra a sociedade, conflito de personagem contra a natureza, conflitos de personagem contra a tecnologia, conflito de personagens contra si mesmo e conflito de personagem contra o sobrenatural. Qual a religião do livro Grande Conflito? Essa obra é uma edição completa do grande clássico cristão que desvenda a atuação de Deus nos eventos do passado e antecipa profeticamente acontecimentos que ainda estão no futuro. O Ellen White relatou sobre sua primeira experiência visionária em dezembro de 1844. Ela tinha 17 anos. Não muito tempo depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, porque a primeira visão de irmão White tinha por objetivo erguer os cristãos desencorajados e fragmentados a fim de uni-los novamente. Mas que lhe aconteceu essa tentação
ou seja, um desapontamento. Em que ano foi escrito o livro O Grande Conflito? Ele foi escrito em 1858, algumas décadas antes de Tom Kent o receber, e foi publicado ao longo do tempo em modificações e acréscimos, e teve sua versão final impressa em 1911. Qual a mensagem desse livro, O Grande Conflito? Nesse livro há advertências para proteger o povo de Deus contra os muitos erros que serão promulgados como verdade. Toda a família de nosso povo deve estudá-lo. E qual é a função do conflito? O conflito permite descobrir o que há de fazer, descobrir onde estou e expressá-lo ao outro, encontrar uma solução nova para que possa satisfazer a necessidade das duas partes, tua e dos outros. E quais são os tipos de sagas? São os conhecidos 3 tipos de sagas: as reais, as genealógicas e as históricas. Quando colocado no âmbito dos livros, a saga retrata narrativas épicas, aonde a história tem um objetivo e é retratada em cima disso. O termo saga é de origem norueguesa e está vinculado ao verbo segna ou segja, que significa contar. E aonde começou o grande conflito? Segundo a teologia adventista, o grande conflito iniciou-se no céu antes da criação da terra, quando Lúcifer desejou usurpar o trono do Cristo e tornar-se igual a Deus. O grande conflito não apenas revela a origem da degradação humana, mas também revela a luta titânica que se desenrola sob o estrondo de pandemias e perigos, corrupções e carnificina, assassinatos e caos. Nesta obra surpreendente, você descobrirá que o mal tem um rosto, o bem tem um campeão, e o pecado terá um fim. Nela, White descreve o tema do grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás, que se estendeu ao longo de milênios, desde o seu início no céu até o seu final, quando os remanescentes fiéis a Deus serão levados ao céu no segundo advento do Cristo, e o mundo é destruído e, consequentemente, recriado no mundo melhor. Falar sobre o grande conflito é desvendar a guerra invisível entre Cristo e Satanás. Descreve os acontecimentos mais marcantes do cristianismo, revela os eventos futuros relacionados ao regresso de Jesus Cristo à Terra e ao fim do mundo, apresentando ao lado certo de estar em embates que em breve surgirão. Então, por que ler o grande conflito? Nesta obra instigante e envolvente, você descobrirá o que torna alguém vencedor ou perdedor no intenso conflito no qual todos estamos envolvidos. Esse conhecimento proporcionará paz interior e força moral para você avançar a trajetória da vida sem medo do futuro. O grande conflito narra o grande conflito cósmico e apresenta o desfecho surpreendente de uma história real que inclui todas as outras. Com isso, explica que o mundo é do jeito que é e responde às perguntas mais inquietantes da mente humana. E aonde nascem os conflitos? Todo conflito nasce da forma como lidamos com as indiferenças e diferenças que encontramos em nossas vidas. Diferenças de pontos de vista, diferenças culturais, diferenças de comportamento, diferenças de orientação política, diferenças de valores, entre muitas outras. E qual a razão do conflito, então? O conflito surge quando há necessidade de escolha
entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações do conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte de pessoas e de grupos, mais uma tomada de decisão certa. E qual é o clímax da história? Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária que exige uma decisão ou desfecho. Desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito no qual o mundo se encontra. E qual é o foco da narrativa? É o que designa o ponto de vista daquele que narra a história. Dessa forma, ele pode ser em primeira pessoa, isto é, quando pertence a uma das personagens, principal ou coadjuvante. E também pode ser em terceira pessoa, ou seja, quando não pertence a uma das personagens, localizando-se fora da história, aquele que está ao seu derredor, mas que lhe atinge e faz muitas vezes teu mundo infeliz. Como surge o conflito? A origem dos conflitos surge da comunicação inadequada, violenta, inteligível, incompreensível, e a mediação auxilia as pessoas a restabelecer e desenvolver e manter a comunicação não violenta, zelosa e principalmente respeitosa. Esvazie então a tua mente para as questões que trazem dor e sofrimento. Procure focar sempre o que lhe possa trazer paz, harmonia e entendimento. Não deixe os desafios perturbarem o teu viver. Eles são passageiros. As oportunidades benditas, não. Elas são sempre perto de ti, em tua mente, em teu momento. São sutis e sempre trazem respostas para a tua vida. Não tenha medo do novo. Sempre haverá um novo dia para recomeçar e aprender. Procure encher o teu vazio de força, de esperança, de perseverança e coragem. Você pode, você consegue, você é luz. Seja forte, deixe teu coração sereno e permita viver novamente em cada alvorecer. Faça sempre o movimento do amor e deixe fluir essa virtude em teu caminhar sempre. Sopre para longe o que aperta o peito, as dúvidas, os medos, sopra com vontade. Retira os entulhos íntimos, Deus está soprando bênçãos em sua direção. Abre espaços, receba, acolha e agradeça. A vida todos os dias nos brinda com oportunidades e alegrias. Aprenda a recebê-las. Tenha uma vida de paz. Bonito é quando você consegue brotar uma semente de paz no teu coração, mas principalmente no coração do outro. Segurando a mão por cuidado, agradar e abraçar por gratidão, por carinho. Porque bonito mesmo é ser gente do bem, é ter paz, é ter amor, é ter fé, é ser gente de verdade, com beleza da vida dentro da gente. Aonde conseguir o livro? Ele é gratuito e procure em qualquer membro da Assembleia Adventista e ele oferecerá de graça. Não precisa comprar. Enfim, que Deus te abençoe e sua família poderosamente. Um abraço, desejando muitas bênçãos para todos deste despretensioso trabalho, mas que o divulgue, porque poderá chegar a alguém nas mãos de algum necessitado que precisa ver a realidade e seu grande conflito que o abala no momento, mas que com Deus Ele fará sempre o sorriso em sua vida e a certeza de encontrar com o mesmo no reino dos céus. Muita paz a todos.